E aí, pessoal, a renovação de Renato Portaluppi e uma pressão nova neste contexto, exatamente no contexto de Renato. Vou contar para vocês uma historinha que vem lá do Rio de Janeiro. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora, mais ágil para você que está precisando viajar, está precisando comprar alguma coisa, está precisando daquele dinheiro extra e tem o FGTS parado. Você tem na Mais Ágil um baita parceiro. Você vai entrar na descrição do vídeo, vai conversar com eles através do WhatsApp e vai, claro, em menos de 24 horas, ter esse dinheiro do FGTS parado lá na sua conta. Converse com a Mais Ágil e tenha esse dinheiro rapidamente na sua conta. Gente, Renato Portaluppi renovou o contrato com o Grêmio. O anúncio vai ser feito talvez ainda neste final de semana. O que nós sabemos, hoje Eduardo Gabardo, em GZH, e eu mostro a coluna para vocês também na descrição do vídeo, já deu as tintas. Antônio Brum, o Luiz Wagner Vivian e também o empresário do técnico Renato, Gerson Oldenburg, acertaram os últimos detalhes e Renato será o treinador do Grêmio para a temporada de 24. Segundo a matéria do Gabardo, o treinador receberá um aumento pelo trabalho realizado em 23 e seguirá em 24. O que nós sabemos sobre isso é que as informações que circulam, parece que o treinador ganhou era 1.200, 1.200.000, passou para 1,5 milhão, algo assim. Eu não tenho o número exato disso, mas essa é a informação aí que está circulando junto aos jornalistas, e Renato é o treinador do Grêmio para as próximas, ou para a próxima temporada. Quando eu falei na historinha do Rio de Janeiro, o Renato, no ano passado, no ano retrasado, numa das renovações que ele fez com o Grêmio, ele disse: eu estou liberado para ir à seleção brasileira. Essa era um dos pedidos do Renato naquele episódio, tá? E, de alguma maneira, isso está constituído mais uma vez, tá? Por quê? A seleção brasileira, ou a CBF, passa por uma eleição. Então, ela tem o Sveiter de um lado e ela tem o Arnaldo de outro, o presidente da Federação Paulista e o ex-presidente do TJD, do STJD. Até aí, nada de diferente? Não, sim, de diferente. Existem duas correntes diferentes nessa disputa da CBF. Uma delas pela Força Paulista. Então, o presidente Arnaldo, presidente da Federação Paulista, ele conta com o apoio dos clubes de São Paulo, ele conta com o apoio de algumas federações, e ele daria uma força mais importante para Abel Ferreira e para algo que venha da Força de São Paulo. Já o Sveiter, ele tem outra corrente. Ele descarta completamente um técnico estrangeiro e ele tem a força de muitas federações e, de alguma maneira, recebe a pressão para que Renato Portaluppi seja o treinador da seleção brasileira. E isso mexe muito com o ambiente do Grêmio, tá? Por que mexe? Inclusive o Grêmio está e apoia o Sveiter. O Grêmio apoia o Sveiter para a presidência da CBF. Mas isso, obviamente, não tem nada, não tem nenhuma relação e nem deve ter com o Renato ou algo do gênero. Porque isso faz parte do jogo e feliz do Grêmio se tiver o seu treinador ambicionado pela seleção brasileira. Mas existe esse assunto, tá? Esse assunto é real, existe esse assunto. E existe sim o nome de Renato muito forte no ambiente da seleção brasileira. Que é algo que em determinado momento isso não existia. Mas agora, em razão do problema da CBF, isso existiu. Aí muita gente está dizendo o seguinte: então foi isso que demorou a renovação do Renato. Não. A renovação do Renato, a discussão é dinheiro. Dinheiro. Tanto é que desde sempre existe uma liberação para, se o Renato for para a seleção brasileira,
naturalmente ele deixa o processo do Grêmio. Então, não foi isso que determinou a demora da renovação. A demora da renovação foi algo construído pelo Brum, pelo Luiz Wagner, pelo Gelson Oldenburg, que é o empresário do Renato, e eles, então, Gerson Oldenburg, e eles, então, acertaram grana, dinheiro. Esses dias até o presidente Romildo Bolzan contou o processo de retorno do Renato ali na Série B, né, para aqueles jogos finais, e a discussão foi dinheiro. E a gente não pode ter muito claro essa ideia de que o mercado não é construído através de negócios comerciais. Então é importante para a gente esse relato, porque isso é definitivo nas relações do futebol. Empregado, empregador, e assim é feito os negócios são feitos. Então não adianta a gente colocar, muitas vezes a gente gosta de dar uma linha mais lúdica para esse processo, colocando o Grêmio, mas o Grêmio é mais forte. Não é. O que existe é negócio, com todos eles. E o Renato não é diferente deles, e eu não estou fazendo aqui nenhuma crítica ao Renato, não. Só estou posicionando a verdade, porque é assim que as coisas funcionam. Então, Renato renova, e ele é a base do projeto do Grêmio. Ele é a base do projeto do Grêmio. O Grêmio é construído através de Renato, e ele vai ser o grande gestor dessa tentativa do Grêmio de ganhar a Libertadores, e existe, e aí nós vamos saber apenas depois do dia 8 de janeiro, existe, e a informação que a gente tem é que o Sveiter é o grande favorito para a conquista, para a eleição que vai ser contra o Arnaldo, presidente da Federação Paulista. Ele é o grande favorito, e após o dia 8, nós teremos sim o nome de Renato circulando nos gabinetes para ser o treinador da seleção brasileira visando a próxima Copa do Mundo. É isso que está na discussão, isso existe, essa situação é real, e nós temos que botar ela na nossa análise. É verdade que Renato é o treinador? Renovou? Sim, mas essa discussão da CBF pode mexer alguns pauzinhos aqui também, ou melhor, ter repercussão em alguma situação aqui. Vamos aguardar, mas eu acho que nesse momento é preciso comemorar a renovação de Renato Portaluppi, que é o balizador do projeto de Alberto Guerra e Antônio Brum. César Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube.